Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia. Olha, não foi fácil, viu? Quando eu me dei conta que era lésbica, na verdade eu nem sabia muito bem o que eu era, sabe? Só sabia que era diferente das outras meninas e que essa diferença poderia afastar as pessoas que eu amava e que eram próximas de mim. Quando essa realidade de ser lésbica se iluminou na minha mente, nossa, tá gravado na minha cabeça. Eu lembro como num filme. Eu tive essa certeza mesmo quando eu me apaixonei. Era uma menina da escola e na hora que eu vi ela pela primeira vez, passando assim pelo corredor, me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Só que eu tinha muito medo e vergonha de ser lésbica. Então ficamos amigas, muito amigas. Só que era uma amizade bem diferente. Mas deixa isso pra lá. Pra evitar os boatos, eu tentava me corrigir, sabe? Copiava minha irmã, que era toda menininha. Pegava o vestidinho, sentava direitinho, falava baixinho. Tentei muito me adequar. Porque eu era ativa na igreja, sabe? Aí você imagina. Eu fiquei com medo pra caramba. Medo de ser julgada. De estar pecando, de ir pro inferno. Sentia muita culpa. Culpa, vergonha, medo. Medo de Deus me odiar. Eu não queria isso. Então eu acabei me afastando da igreja. Me afastar da igreja foi muito ruim, em muitos sentidos. Eu participava de tudo lá, sabe? Tinha amigos, amigas, rotina. Era a minha comunidade, era a minha turma. Sem isso eu comecei a me sentir muito sozinha. Nessa época eu já acessava conteúdo lésbico na internet, mas mesmo assim continuava culpada. Continuava tentando me adequar. A culpa ainda era muito grande. Eu acho que só quem viveu, quem se entendeu gay ou lésbica antes da internet sabe. O primeiro conteúdo lésbico que eu vi foi a série The L World. Mas não era muito com a minha realidade, sabe? Foi aí que eu conheci o canal Dedilhadas. Vamos continuar com os temas sapatônicos que mandaram. Nem lembro bem como eu conheci, mas eu assistia com o mouse ali no xizinho. Que se alguém entrar no quarto, opa! O que você tá vendo? Nada não, é um curso que eu tô pensando em fazer. Ai. Mas, gente, o Dedilhadas, a Roberta, a Samantha, eram gente que nem eu. E eram gente que nem eu em vídeos de acesso público, pra todo mundo ver. Eram determinadas, eram confiantes, eram felizes. Isso fez diferença demais pra mim, demais. Só que eu ainda me sentia só. A chave começou a virar quando eu entrei na faculdade. Fui estudar comunicação e multimeios e foi lá que eu vi na vida real gente que nem eu pela primeira vez. E sem sentir vergonha. Ali fiz minhas primeiras amizades com pessoas que nem eu, que entendia que faltava conteúdo voltado para LGBTs. Que com certeza tinha muita gente se sentindo sozinha, que a gente precisava apoiar essas pessoas. E assim nasceu o canal das Bi. A ideia era falar de tudo, das dúvidas, de como lidar com a família, a sociedade, dizer que as pessoas não estavam sozinhas. Rótulo é uma imagem pré-concebida de alguém. Rótulo, na verdade, é uma coisa que você põe assim no objeto, né? Pra você falar o que é aquele objeto. Divulgamos os vídeos em grupos de Facebook, foi um crescimento rápido. E nossa, eu achei que tava criando um canal pra ensinar, apoiar outras pessoas, mas posso dizer que quem evoluiu demais fui eu mesma. Eu tive que aprender demais. Que eu sabia que eu era lésbica, mas não entendia mais nada de nada. Nada sobre gênero, sobre sexualidade, e tava cheia de valores conservadores incrustados em mim. Isso foi mudando à medida que eu fazia o conteúdo.
Recebemos especialistas, ativistas, entrevistamos muita gente legal. Aprendemos e choramos muito. Éramos vários LGBTs fazendo o canal, os seguidores, os eventos. Sabe aquele sentimento de solidão? Não existia mais. Achei não. Formei minha nova turma. É como se as redes sociais tivessem me dado a chance de reconstruir aquilo que a autocrítica e a auto-LGBTfobia tiraram de mim. As redes me deram uma comunidade, amigos, apoio, e eu tenho orgulho de dizer, e ouço de muita gente, que o canal das Bi foi um divisor de águas na forma de fazer militância, comunicação e luta nas redes sociais. Na minha vida também foi, com toda certeza. Essa foi a atriz Glamour Garcia interpretando a história da Jéssica Tawane. A Jéssica é criadora de conteúdo e uma grande referência da comunidade LGBTI+. Eu sou Murilo Araújo e essa é a segunda temporada do Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Nessa segunda temporada, o nosso assunto é a comunidade LGBTI+, e a transformação que a inclusão da diversidade de gênero vem causando na sociedade. De acordo com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a população LGBTI+, representa 10% dos brasileiros, ou seja, são 20 milhões de pessoas. Mas apesar desse número, infelizmente nós ainda não ocupamos todos os espaços. Falta representatividade LGBTI+, na TV, no cinema, na publicidade, na política, no mercado de trabalho. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa do Observatório de Empregabilidade LGBT, em 2020, apenas 13% dos LGBTs brasileiros tinham cargos de diretoria, enquanto 54% estavam em cargos de entrada, como analistas, assistentes ou estagiários. Nas eleições de 2018, os brasileiros escolheram 1.655 representantes para cargos legislativos e executivos, e houve um aumento da representatividade, mas apenas 8 políticos LGBTI+ foram eleitos. Quando falamos de publicidade e mídia, observando os posts dos 20 maiores anunciantes do Instagram e do Facebook, um estudo da plataforma BuzzMonitor verificou uma queda de 6 para 4% na presença de pessoas LGBTI+, entre 2018 e 2019. E no cinema, de acordo com a GLAAD, a Aliança de Gays e Lésbicas contra a Difamação, entre 2019 e 2020 até houve um aumento da representação da nossa comunidade nos filmes, mas esse aumento foi de apenas 0,4%. E a nossa presença ainda é pouca. Estamos em apenas 18,6% das produções lançadas por grandes estúdios. Essas são estatísticas que precisam urgentemente ser superadas. Precisam ser superadas porque nós somos parte da sociedade e precisamos ser tratados e representados como parte dessa sociedade. Mas não é só esse o motivo. Essas estatísticas precisam ser superadas porque isso é bom para todo mundo. Você sabia que a diversidade garante melhores resultados? Um estudo recente da consultoria McKinsey mostrou que instituições que apostam em diversidade sexual, racial e de gênero arrecadam até 35% a mais do que marcas que não se posicionam a respeito dessas questões. Um outro relatório da Accenture mostra que companhias inclusivas e diversas são 11 vezes mais inovadoras e têm funcionários 6 vezes mais criativos do que a concorrência. E nos últimos anos, a internet tem sido palco dessa transformação. Um levantamento do Twitter com internautas LGBTI+, mostra que 70% deles acreditam que a plataforma é onde eles se sentem mais confortáveis para exporem as suas próprias ideias e opiniões. Dados do Google de 2019 mostram que o YouTube tem mais de 2,3 milhões de vídeos com temas relacionados às vivências LGBTI+. O tema Saindo do Armário é um dos mais procurados e contabiliza um total de 100 milhões de visualizações. É muito clique, muita gente procurando acolhimento e informação de qualidade. E é para conversar sobre isso, sobre a importância da diversidade nas redes, que eu recebo hoje a própria Jéssica Tawane, musa inspiradora da nossa história de hoje, e também o psiquiatra e psicoterapeuta Saulo Ciasca, que é especializado em saúde mental LGBTI+. Olá, Jéssica, bem-vinda, meu bem. Olá, tudo bom, meu amor? Obrigada. Oi, Saulo, bem-vindo você também. Olá, Murilo, Jéssica, brigadão.
Que bom ter vocês aqui com a gente, acho que esse nosso papo vai ser super divertido. E pra gente já começar engatando a conversa, eu queria ouvir você, Jéssica, falando um pouquinho sobre como você se sentiu ouvindo a sua história na voz da Glamour Garcia. Eu me emocionei tanto ouvindo a sua história que eu acompanhei, que eu conheci. O Canal das Bi pra mim foi super referência. Como é que você se sentiu se ouvindo sua história? Não, assim, primeiro que eu tô me achando por você falar que eu sou o quê? Musa inspiradora, entendeu? Que é isso, gente? A louca. Não, mas foi... Eu tô muito feliz, assim. Inclusive, minha mãe, ela tava rindo muito, porque a primeira vez que eu ouvi a história, né, com a Glamour dramatizando, eu chorei muito, assim, porque realmente foi... Aí, ó, já tá me dando vontade de chorar de novo. Que bom que isso é um podcast, não um vídeo, senão as pessoas iam ver. Mas, putz, é muito... eu revivo todas aquelas emoções, sabe? Eu lembro de todo aquele período, aquela não aceitação, e como foi, sabe? Essa coisa de ter achado pessoas, e como é difícil... Aí, tô falando, minha voz já tá embargando. Como é difícil a juventude, a adolescência LGBT e a mais, né? Porque a gente realmente, de fato, se sente sozinho, né? Principalmente a gente, né, Murilo, da nossa geração e as pra trás, né, que não tinham acesso à internet. Então era muito solitário mesmo, assim, né? Eu tinha amigos, claro, assim, que são héteros, né? Então eu não conseguia me confidenciar, né? Não conseguia conversar com eles sobre isso. Então foi extremamente emocionante, assim. E aí desemboca no Canal das Bi, que é uma coisa que me emociona também, porque é muito louco você falar assim, nossa, uma coisa que eu fiz mudou a vida de alguém, sabe? O que é? Olha isso, mudar a vida de alguém, sabe? Isso é muito poderoso, mas eu só consegui fazer isso porque fizeram por mim também, sabe? Então eu acho que é uma grande onda, assim, nós somos gotinhas no mar e estamos juntos, uns ajudando aos outros, né? Olha, te dizer que eu partilho um pouco dessa história porque quando eu comecei no YouTube, eu comecei muito inspirado pelo trabalho que vocês faziam no Canal das Bi, assim. Você falou do como o Dedilhadas foi referência pra você, o Canal das Bi foi uma super referência pra mim também, e é bacana a gente ver esse movimento se multiplicando. E falando sobre isso, né, muito do trabalho que a gente começou a fazer aqui na internet surgiu muito em função dessa necessidade de conversar com as pessoas por conta dessa quantidade enorme de dores e de pesos que a gente muitas vezes carrega nessas nossas trajetórias, né? Saulo, você entende que esse sentimento de medo e de vergonha que a Jéssica viveu na trajetória dela é comum, especialmente no contexto da adolescência LGBTI+? O que você vê nessa experiência, nesse processo que acontece nessa fase da vida da gente? Então, Murilo, eu vou falar um pouco como profissional de saúde nesse lugar e também como uma pessoa que vivenciou isso, como homem cis gay, né? Eu tenho 39 anos, na época não tinha muita referência. Então, sim, a primeira coisa que se aprende, geralmente, que chega para você, vai vir da sociedade, é de que isso é algo negativo, infelizmente. De que isso é algo digno de vergonha, de que você vai ser menos por conta disso. Então, o medo, a vergonha, elas são naturais. Já tem muito medo e vergonha na adolescência. E a adolescência LGBTI+, tem algumas questões a mais aí, quando a gente coloca, né? Porque são pessoas que estão ainda se desenvolvendo, que estão desenvolvendo a sua identidade, que ainda às vezes não sabem quem são, que tem muitas dúvidas, que ficam confusas e que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, se você tá escutando aí, tá tudo bem se tá confuso. Esse momento é um momento pra você descobrir, e eu vou te dizer que depois, quando a gente é adulto, a gente pode continuar confuso, a gente pode continuar também explorando, porque isso não é algo, né, de repente estanque, que você parou e aí você não se questiona mais. Tá tudo bem se perguntar e tá tudo bem vivenciar isso tudo, né? Mas esses desafios são mais intensos mesmo na adolescência, né? E eu vivenciei um tanto disso. Poxa, como que é? Você começa a olhar para um garoto já com medo de que alguém pode estar me vendo olhando para esse garoto. Então eu tenho que olhar para o garoto que eu quero olhar, mas eu tenho que ver se alguém tá olhando aqui perifericamente do meu lado, para mim, se tá checando se eu tô olhando pro outro lado. Então, assim, são alguns comportamentos que às vezes tem que checar. Nossa, será que eu tô dando muita pinta? E aí vem todas essas coisas, né, de estereótipos, de reforçar coisas que são de pinta, né, seja. E aí eu acho que o maior desafio muito na nossa vida adulta, de sendo lésbico, gay, bissexual, trans, é perceber quais partes de nós são o que somos de verdade e quais a gente teve que inventar para se proteger do mundo.
Porque muitas vezes tem que inventar uma parte de você para se proteger, porque o mundo tá assustador, né? Então o mundo vai ficar melhor, o mundo não é tão assustador assim. Se tá tão assustador, existem outros lugares para você estar e conviver, e a internet tá aí para isso. Graças a Deus. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Murilo. Ah, que maravilha. Uma coisa que eu fico pensando que atravessa muito as nossas vivências, né, nesse processo, é a questão do corpo, né? Acho que o corpo é um desafio para qualquer adolescente. Mas a gente, quando pensa na realidade de pessoas LGBT, além de você estar lidando com hormônios e com desejos e com um monte de coisa, você ainda está se sentindo ali meio fora da casinha, meio fora do padrão. E eu acho que isso dificulta ou coloca alguns desafios a mais nesse processo, né? Como é que vocês veem isso? E eu sei que, Jéssica, a questão do corpo para você é uma questão relevante, né, no seu conteúdo, no seu trabalho. Como é que você vê isso, assim, na sua trajetória como mulher lésbica? Então, é um pouco diferente, né, você lidar com o corpo e lidar com o sexo sendo mulher, né, porque a mulher, para nossa sociedade, né, que tem uma estrutura patriarcal e machista, ela não pode ser agente do desejo, né, ela sempre tem que ser sujeito do desejo, né, ela nunca pode desejar, ela tem que ser desejada. Então, bom, como eu venho da igreja, eu já tinha muito medo de sexo, assim, né? Porque é aquela coisa, imagina, é pecado. Então, eu tinha culpa por sentir tesão, sabe? Eu tinha culpa por ser um ser sexual, né? Por ser uma mulher que gosta de sentir prazer, né? E isso é muito difícil de lidar, assim, porque isso vai criando alguns traumas na cabeça, né, da pessoa, e é difícil desvincular toda essa culpa, assim. Eu já era adulta, imagina, quando eu sentava com uma namorada minha pra gente conversar sobre sexo ainda, sabe? Porque ainda era uma questão pra mim, assim. E imagina, eu sou gorda, né? Então eu falo na internet também sobre isso, né? Sobre ser gorda, e é incrível, assim, porque deixa ainda mais complexo, né? Porque aí sim você realmente não pode ser desejada e não pode ser nem agente de desejo. Então, para mim foi realmente uma questão muito difícil ter lidado com minha juventude sendo lésbica, mas fingindo ser hétero. Foi uma coisa muito paradoxal, assim, porque ao mesmo tempo que eu sentia desejo por garotas, eu precisava fingir que eu sentia desejo por garotos, sabe? Então, é muito difícil, assim, lidar com o corpo sendo adolescente LGBTQIA+. Pra mim, pelo menos foi. Vou complementar com uma questão, né? Quando a gente fala de corpo e pessoas LGBTQIA+, aí vale a pena separar um pouco lésbicas, gays, bissexuais, de pessoas trans, que vão ter algumas vivências corporais também, e pessoas intersexo, né? Que tem a sua diversidade de corpo atravessada desde o nascimento, e muitas pessoas já vão querer fazer cirurgias, então já tem pontos importantes para se pensar. Mas, assim, eu atendo muito adolescente trans, e adolescente trans tem uma questão da apropriação do corpo, né? Tem alguns estudos, a gente fala de, às vezes, 2 adolescências, às vezes 3 adolescências, porque o adolescente tá lá, ele tá passando pela adolescência física, que é uma adolescência que ele não quer passar, e tá sofrendo por conta disso, e muitas vezes é por isso que a gente indica um bloqueio puberal, que é você paralisar essa puberdade aí, porque o adolescente está sofrendo por conta disso, né? E tem critérios, tá? Para quem está escutando aí, isso não é feito levianamente, a gente tem vários critérios, um monte de estudos e evidências para fazer isso, tá? Mas a gente faz o bloqueio puberal, mas nas pessoas que estão lá não fizeram, passaram por essa adolescência física, depois vão passar por uma adolescência psicológica, depois vão estar um pouco mais apropriadas do corpo, e depois passa às vezes por uma outra adolescência quando faz o processo de transição, né? E às vezes essa outra adolescência pode acontecer aos 60 anos. Eu atendo uma pessoa 60 anos de idade, agora ela está transicionando e agora ela está vivendo o corpo dela como ela queria, né? Então, assim, que bom que ela está podendo em algum momento da vida poder viver, mas seria interessante ela poder viver antes, né? Jéssica, eu queria voltar num ponto que você trouxe na sua fala, que foi o que nos fez... Foi o que conectou a gente, foi o que fez a gente se encontrar, que é a relação com a religiosidade, né? A gente trocou muito sobre isso lá quando a gente se conheceu pessoalmente e fez o primeiro vídeo juntos, etc e tal. E
Eu sei o quanto isso é importante nas jornadas da gente, né? E você fala muito na sua história, na coisa que pra mim é mais importante nessa relação com a religiosidade, que é a sensação de pertencimento e a relação com uma comunidade, né? Com um lugar onde você construiu suas vivências, onde você construiu suas relações e de repente esse lugar deixa de ser um lugar seguro por causa de quem a gente é, né? Como que foi pra você, assim, fala um pouco mais dessa sua experiência, dessa perda mesmo, desse senso de comunidade que você tinha, como que isso foi pra você? Nossa, Murilo, você disse tudo, assim, bom, eu admiro muito o trabalho que você faz, assim, a sua militância. Realmente você me deixa admirada, porque eu não tenho a mesma santa paciência que a senhora tem, entendeu? Para lidar com essa igreja católica. E o meu problema é que, assim, a igreja, essa comunidade, inclusive eu fazia parte de uma vertente do catolicismo que a gente se organizava em comunidades, o nome era isso, né? A primeira comunidade, segunda comunidade, terceira comunidade, e isso melhora a vida de qualquer um, cara. Assim, você pode falar, porque fulano virou, se converteu e a vida dele melhorou. Claro! Você tem um grupo, você é ajudado e você ajuda, sua vida melhora, você se sente útil, produtivo, as pessoas, né? Nós somos seres sociais, né? Então isso faz bem pra gente. E aconteceu essa ruptura que até hoje eu não consegui resolver, assim. Então, isso aconteceu na minha adolescência e até hoje eu lido com esse problema, que eu gostaria muito de exercer minha religiosidade, minha espiritualidade, né? Eu gostaria de exercer e não consigo, né? Então, foi muito difícil ter essa ruptura, né? Perder esse pertencimento, mas ao mesmo tempo eu achei minha turma, né? Eu achei no meu grupo de amigos, na minha galera que é LGBTQIA+, né? A maior parte deles, tem uns héteros cis, que é a cota, né? Também do rolê. Que assim, eu tenho um amor tão grande por essa comunidade que eu formei, né, que é o grupo dos meus amigos da faculdade, que eu tenho a inicial de cada um tatuada no meu braço, assim, sabe? Então, eu finalmente, eu consegui achar... LGBTQIA+, a gente fala, né, que a nossa família são nossos amigos. E foi isso que aconteceu comigo, assim. Mas é muito triste, de fato, eu não me senti confortável no lugar onde era mais acalantador pra mim, sabe? Era meu acalanto, era onde eu exercia minha fé e conversava com Deus, e agora eu tenho que usar de ferramentas próprias que eu nem sempre acho que são efetivas, sabe? E aí, de fato, é um problema na minha vida que eu não resolvi até hoje. Então, como eu me senti, não, como eu me sinto. E eu me sinto mal, né? Olha, meu bem, te dizer que você fala, né, de que você não consegue entender a minha paciência pra estar dentro da igreja, eu não diria que paciência é exatamente a palavra, porque muitas vezes eu perco a paciência mesmo estando dentro da igreja, assim, né? E de alguma maneira eu me identifico com esse conflito, né, de ter alguma coisa que faz muito sentido pra mim, ao mesmo tempo que tem muitas coisas que me incomodam, né? Eu tenho permanecido nesse espaço, fazendo um movimento bacana, importante com pessoas LGBT que têm sentido falta disso, de um espaço para poder vivenciar e trabalhar a própria espiritualidade. Mas eu entendo, assim, acho que não tem nem condição de ignorar o tamanho da violência, né, e da opressão que ainda é hegemônica em espaços onde a gente não encontra movimentos que são acolhedores como esses movimentos que eu conheci ao longo da minha vida. E eu fico pensando, Saulo, no impacto que isso tem emocionalmente pra gente, assim, né, e eu fico pensando não só no espaço da igreja, que é uma vivência que muitas pessoas têm, mas que não é vivência universal, né, se a gente pensar em todos esses espaços que a gente cresce achando que são espaços seguros pra gente e de repente esses espaços deixam de ser, porque a gente se descobre LGBT. A família, a escola, a roda de amigos. Como que a gente lida com isso, né? Como que você entende o tamanho do prejuízo que essas exclusões desses espaços provocam na autoestima e na saúde emocional da gente? Murilo, você sabe que a gente tem um monte de estudos, agora vem um modelo, né, que a gente usa muito em saúde mental LGBTI+, relacionar modelo de estresse de minorias, ou de pessoas minorizadas. E minorias aí não é pessoas que têm a menos na sociedade, é pessoas que têm menor possibilidade de se colocar,
menor espaço, menos plataformas, menor poder político, tá? Estar dentro de um status de minoria faz com que as pessoas, dentro dessa sociedade heteronormativa, vivenciem questões de discriminação, situações de violência, que pode não ser dentro de casa ou na família, mas pode ser vivenciada porque assistiu, entrou na internet. Eu atendo muito adolescente, como eu falei, trans, e aí escreve lá, adolescente transexual na internet, você vai ver um monte de coisa. Adolescente foi espancado, adolescente vítima não sei o quê, e aí os pais ficam com medo. Os adolescentes ficam com medo, ficam com medo de transicionar. Nossa, vou levar porrada na rua. E aí como que a gente faz pra transformar isso? Não, ó, existem lugares onde existe um monte de coisas que dá pra você fazer, e tem um monte de coisas pra você, espaços pra você ocupar, e você precisa ocupar esses espaços, porque você tá vivo. Então esses espaços precisam ser ocupados. Mas sim, quando a gente vai comparar, tá, a saúde mental de pessoas LGBT e mais, com pessoas cis hétero, a gente tem disparidades. Tem mais depressão, tem mais ansiedade, tem mais risco de suicídio, porque esses espaços são negados. E as pessoas também, poxa, as instituições mais importantes, família, escola, quando a pessoa sofre algum tipo de violência, exclusão nesses lugares, ela vai ter mais problemas de saúde mental, né? Então, as pessoas LGBTI+, não têm problemas de saúde mental por serem LGBTI+, mas por terem sido expulsas, por ter sofrido violência, tá? Então a gente tem também estudo, assim, de pessoas que tiveram família legal, tiveram todo esse acolhimento, estão lá bem, vivendo, sem problema algum, tá? Não é então é porque é lésbica que tem problema mental, é porque é trans, não, de jeito nenhum. Gente, e eu fico pensando muito, dentro desse desafio todo, né, de construção de laços, de construção de comunidades, o papel incrível que as redes sociais têm tido nos últimos anos de conectar e de colocar junto essas pessoas que têm passado por essas experiências de exclusão na igreja, né, em vários outros espaços, assim. E eu fico pensando, hoje a gente tem uma quantidade enorme de criadores LGBTI+, que são incríveis fazendo conteúdo sobre todo tipo de coisa, mas já foi mais difícil, né, Jéssica? Nós já fomos menos aí. E eu queria que você falasse um pouquinho como que era pra você essa falta de referências, assim, quando você começou a produzir, e como que você vê esse avanço hoje, como que você entende esse cenário hoje, e a quantidade de coisas que a gente viu avançar nesses últimos anos. Eu vou fazer um breve resumo aí da questão da representatividade pra mim. O primeiro casal lésbico que eu vi na minha vida foi na novela Torre de Babel, e elas morreram numa catástrofe, num incêndio num shopping. Aí a pessoa que já tinha medo da culpa da igreja, olhou e falou, ó o fogo do inferno aí pegando o sapatão, entendeu? Não posso ser isso. E aí depois encontrei Jean Willis no Big Brother. Nisso eu já tava com a minha homofobia internalizada aqui, minha lesbofobia, e aí eu fiz campanha pra Grazi Massafera ganhar aqui na minha família, porque eu falava assim, ele não vai ganhar, esse viado é muito chato. Imagina, depois de anos tô eu lá agarrando o Jean Willis, né? Posso dizer uma coisa muito breve? Eu e o Jean Willis tínhamos exatamente a mesma cara nessa época. Você imagina o adolescente que eu fui na escola, que era igualzinho, parecido, idêntico ao viado do Big Brother. Meu amor, foi... O bullying. Foi treta isso na minha vida. Meu Deus, coitado, cara. Nossa, nem imagino. E aí eu achei o tal do The L Word, né? E aí eu comecei a assistir e falei, gente, como a história contou, eu assistia lá com o dedinho no X do computador pra ninguém ver que eu tava assistindo, né? E aí eu comecei a assistir aquilo e falei, gente, esse mundo existe. Mas eu ainda não tava 100% preparada, ainda me trazia bastante culpa. E também eu não conseguia me identificar muito, porque assim, ricas, né? Americanas, né? Eu sou latina, entendeu? E assim, não era parte do meu mundo, né? Imagina, uma coisa muito distante. Então eu pensava, tá, então pra ser sapatão eu tenho que ir pra Beverly Hills, sabe? Tipo, não era muito próximo da minha realidade. E aí eu achei o Dedilhadas, cara, que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, porque aí aproximou, sabe? Então foi a primeira representatividade de fato que eu tive na minha vida. E por que é importante, né? Porque ali eu não tinha achado a minha comunidade, mal sabia eu que ia virar amiga delas depois, mas eu tive esperança, sabe? Eu olhei e falei, cara, elas são felizes e elas estão falando pra todo mundo da vida delas e tal, sabe? Eu falei, será que um dia eu também? Mal sabia, né? Mal sabia que depois de alguns anos eu ia estar lá, gente! E
E aí isso me aproximou muito, porque imagina, brasileiras, tal, falando a mesma língua que eu, as mesmas gírias e tal. Então para mim foi muito importante, isso salvou a minha vida, assim, sabe? Me deu força enquanto eu tava muito mal mesmo, sabe? Comigo mesma. E o começo da internet, assim, quando eu comecei com o canal das Bi, o Dedilhadas tinha parado de produzir, né? Então, tava sem conteúdo LGBTQIA+, no YouTube. E elas tinham uma comunidade só que elas tocavam só em tema lésbico, né? Só que aí a gente foi por um outro caminho, né? A gente falou, bom, vamos falar das nossas vivências, com certeza, e tal. Vamos tentar fazer sketch também, fazer umas brincadeiras. E vamos trazer gente, porque, imagina, eram só pessoas cis, por exemplo, né? Então a gente queria convidar né, ter a representatividade LGBTQIA+ ali. Então foi muito louco, assim, era engraçadíssimo, porque a gente chegava nos rolês de YouTube, de redes sociais, de não sei o quê, e aí a galera ficava olhando assim, do tipo, cara, a gente não sabe quem vocês são. Só que a gente tinha relevância, né, porque pro nicho a gente era conhecido, né. Eu lembro que quando eu postava, assim, eu sentia muito orgulho e ao mesmo tempo muito medo, tanto da repercussão, assim, ou de ter falado alguma besteira, né, porque eu sempre tive muita responsabilidade, sabe, com as coisas que eu propago por aí, mas também de ataque de hater, né, então, imagina, tem grupo de ódio que tá por aí hoje em dia que me ataca desde 2013, 2014, né, então, a gente teve muita repercussão boa, mas a gente também teve muita repercussão negativa, assim. Depois, quando começaram a surgir os outros criadores e não sei o que, eu acho que a galera olhou e falou, não tem mais jeito, sabe? Tipo, eles já tomaram tudo pra eles e não vão recuar. E, de fato, a gente não vai recuar. Isso tudo que tá acontecendo no mundo agora é uma reação à nossa ação, entendeu? A gente agiu e agiu bem nessas últimas décadas, então eles estão tendo que reagir de volta aí com todo o preconceito. Que maravilha, que maravilha. Saulo, pensando um pouco nisso que a Jéssica estava falando agora, em relação a esses ataques, né, e essas coisas todas, assim, a gente ainda tem encarado e enfrentado um pouco dessas coisas nesse momento, e eu fico pensando como que a gente pode se proteger, assim, né, não pra dizer que a internet é horrível, porque por conta de tudo isso, por conta de todas essas coisas maravilhosas que a Jéssica tá falando aqui, mas a gente precisa encontrar caminhos pra proteger nossa saúde mental, assim, que dicas que você dá pra gente ficar mais seguro dentro desse espaço? Olha, a internet realmente é um lugar onde tem todas as possibilidades, é um lugar onde muitas vezes a pessoa LGBTI+, ela vai se encontrar, então ela se encontra, ela consegue encontrar pessoas parecidas com ela, então ela, às vezes é o primeiro contato que ela vai ter com alguém, né, fora da família, né, que tá lá, às vezes a família não aceita e tudo mais. Então, sim, a internet ela tem toda essa possibilidade de ser muito positiva e oferecer um suporte que ninguém lá tá perto para oferecer. Então, é a salvadora de vida, muitas vezes, se a pessoa tá num lugar legal, né? Que às vezes ela pode estar não num lugar muito legal ou ela tá nesses lugares onde tem muito hater e muita gente propagando ódio. Mas quando a gente fala de adolescente, precisa cuidar de algumas questões de gerenciamento online, de visibilidade, porque adolescente muitas vezes se expõe muito e não tá preparado para essa exposição. Então, a gente sempre fala assim, ó, o quanto que você está preparado, né, ou preparada para aparecer dessa forma que você quer aparecer na internet. Você falaria isso numa praça pública? Você gritaria isso numa praça pública? Né? As pessoas elas são muito violentas na internet por conta dessa, às vezes, do anonimato. Muitos dos podres do ser humano aparecem na internet porque é muita covardia, né? As pessoas, sabe aquelas coisas de dois cachorros brigando numa grade? Tira a grade e eles param de brigar. A internet é essa grade, né? E aí, estão lá gritando, mas depois, vamos lá, vai no real, vamos ver se é assim mesmo. Mas assim, é importante gerenciar a visibilidade online e é importante também pensar que em alguns lugares, tá, a internet pode reproduzir esses padrões de corpo, o que é um corpo legal. Então, a gente discutiu aí, né, a Jéssica estava falando a questão do corpo gordo, gordofobia, e como que é? Você tá lá, como que você vai lidar bem com o seu corpo e quais são as pessoas que você tá escutando? Então, acho que uma coisa que eu falo muito para os adolescentes, olha, se você tá na internet e você escutou e você não se sentiu bem, essa pessoa não é legal para você.
você não tá se sentindo bem porque ela te machucou de algum jeito. Então sempre faça uma análise crítica das coisas que você tá olhando na internet, né? Tem gente que fala muita coisa aí que não é boa. A internet também é um palco, muitas vezes, pra sexting, né? Que eles ficam mandando vídeos e ficar conversando sobre sexo. E também bullying, cyberbullying, cyberstalking. Tá? Cyberbullying é esse bullying que a gente vê de pessoas LGBTI+, a gente tem alguns estudos, tá? De adolescentes LGBTI+, sofrendo cyberbullying mais ainda na pandemia, e infelizmente só 13% deles contam pros pais, porque não tem coragem de contar, porque tem medo de perder acesso à internet, porque tem receio de acontecer alguma coisa, e aí esse bullying pode ser desde alguém que vai revelar, né? Vou contar para as pessoas que você é gay, vou contar para pessoas que você é lésbica, até chantagem. Então, sim, tem pontos aí que precisam ficar de olho, tá? E não se deixar cair nisso, tá bom? Pensando nessas coisas, Saulo, acho que tem uma dimensão do quanto é importante a gente começar a se mobilizar para esse tipo de coisa deixar de acontecer, parar de acontecer, né? Porque a gente precisa que esses espaços sejam seguros. E é importante a gente abrir essa conversa, falar sobre essa quantidade de coisas. Imagina a quantidade de camadas de proteção que uma pessoa LGBT tem que assumir para poder não estar sob o risco de uma agressão ou de ódio, hostilidade na internet. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, não só para que pessoas LGBT possam passar a se proteger, mas para que as outras pessoas também possam entender o papel que elas têm em promover mais diversidade e transformar esse espaço em espaços seguros, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, da importância da gente entender como que diversidade é importante não só para as pessoas LGBT, mas como que diversidade é importante para todo mundo. Já para a gente ir fechando e amarrando essa nossa conversa, acho que a gente pode encaminhar e tentar deixar essa mensagem. Você sabe que junto com a noção de diversidade, que é humana, quando a gente pensa em biologia, a biologia é diversa. Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente está pensando assim, cada pessoa é diferente. Só que a gente não ensina isso nas escolas. Quando a criança começa as brincadeiras e começa já as piadas com quem tem nariz grande, nariz pequeno, quem é baixo, quem não é baixo, quem é gordo, quem é magro, muito magro, boca grande, cabeça grande. E aí essas diferenças todas vão sendo criadas, toda uma narrativa, né? Toda uma ideia de que isso é negativo. E que é na escola, sim, que a gente precisa começar a construir a ideia de que é super legal ser diferente. E a diversidade, ela é positiva. O que traz junto com a diversidade? A ideia de liberdade. Eu acredito que as pessoas, quando elas estão oprimindo outras pessoas que estão livres com a sua diversidade, provavelmente estão se oprimindo, estão se prendendo por várias questões, têm menos liberdade, têm muito medo da liberdade da outra pessoa. Como assim você tem liberdade sem quem você é? Eu não sou, eu tive que me reprimir, eu não pude fazer um monte de coisa, você não pode também. Gente, não precisa. Liberdade não significa caos, não significa desrespeito, não significa pisar no pé do coleguinha, né? Liberdade significa uma liberdade de existência, de estar no mundo como você veio e como você é, podendo ser amado, legitimado, reconhecido e aceito. Que coisa linda, que coisa linda. E eu acho que a gente se identifica muito com essa história, né? Com essa experiência da liberdade, de quando a gente aprende a vivenciar essa liberdade nas nossas próprias histórias. Isso é profundamente transformador. E pra gente ir encerrando, Jéssica, eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Nesse trabalho de anos trabalhando na internet, eu tenho certeza que você construiu uma comunidade linda, como eu também construí aqui com a galera que acompanhou o Muro Pequeno. Fico pensando na quantidade de mensagens que você deve ter recebido, na quantidade de histórias com que você deve ter encontrado e como que essa experiência da liberdade te atravessou e atravessa a gente, apesar de todas as dificuldades, né? Acho que isso é o mais importante. Como que você celebra essa sua trajetória e o que mais te transformou nesses anos trabalhando como criadora de conteúdo, sapatão, na internet? A gente tem, né, uma frase que é eu sou porque você é, né? Porque se vocês não estivessem aí, eu não ia conseguir estar aqui, né? É um pelo outro. E então o que me transformou, na verdade, não foi o que, né? Foram quem. E foram as pessoas, assim. Então, todos os contatos que eu tive, todas as histórias que eu conheci, me transformaram muito. E a coisa mais linda
olhando para tudo isso, é que no que me transformou, né? E eu posso dizer que me transformou em mim, sabe? Eu tava partida antes, sabe? E isso me deixou inteira de novo, assim. Tem uma coisa, né, que eu sempre repito, porque eu acho isso muito, muito interessante, que é a etimologia, né? A origem da palavra perfeição, né? Na verdade, perfeição não existe, né? Vem do latim perfectus, que na verdade significava, no latim, não existia o conceito de perfeição. Então, perfectus significa completo. E hoje eu me sinto assim, sabe? Perfeita, completa, né? Eu tô na minha completude. Então, todas essas histórias e todas essas pessoas me transformaram na melhor versão, assim, de mim. E tudo, já diria Emicida, que nós tem é nós. Então, eu celebro demais tanto a minha vida quanto a de vocês, de quem tá ouvindo, e dos héteros cis também, porque foi o que o Saulo falou, sabe? A diversidade é importante pra todos. O que seria do verde se não fosse o amarelo, sabe? Então a gente precisa que todo mundo fique bem aí no seu quadrado, fazendo o que tiver vontade. Se não machucar o outro, você pode fazer, entendeu? Se não for um problema pro outro, é isso, sabe? Seja feliz. Então acho que é mais ou menos isso, assim. E eu não consigo parar de sorrir, porque eu fiquei feliz falando isso agora. Que coisa linda, que coisa linda. Gente, é isso, é sobre isso e tá tudo bem. Que coisa linda, é isso. Que bom essa nossa conversa, que bom essa nossa troca. Obrigado por terem participado desse papo aqui. Tô vendo todo mundo aqui emocionado. E é isso. Jéssica, Saulo, muito obrigado mesmo. Que alegria, e é isso. Bom, mais um dos bons encontros, né, que a internet proporciona, que a rede social proporciona. E obrigada a quem escutou até agora. Obrigada a vocês dois também, foram maravilhosos, adorei essa conversa. E quem quiser me acompanhar nas redes, me conhecer melhor, é @jtawane em tudo, tá? Vocês vão me encontrar. Gente, muito, muito obrigado. Eu tô aqui arrepiado, tô muito feliz. Eu também fiquei sorrindo o tempo todo durante essa conversa. Assim, pessoas incríveis, uma honra estar aqui. Muito, muito obrigado. Eu trabalho muito com saúde LGBTI+. Quem quiser também me seguir, @SauloCiasca. E compra o livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar, que, gente, tá bafônico. Obrigadão. É isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com o podcast Aliados pelo Respeito para conhecer a história da Marjorie e da Izzy e para falar sobre famílias LGBTI+. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine o nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br. Eu sou Murilo Araújo e a gente se vê na próxima. Até lá!